Oi, Érica, tudo bem? Ó, a Isis botou. Oi, gente. Oi, Isis, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Voltando às nossas apresentações. Ó, Isis, não estou escutando o áudio de vocês. Vocês estão escutando meu áudio? Eu Eu tô tô, aqui tá. escutando normal. Ué, a Isis disse que não está escutando. Vamos ver aqui, ó, bate-papo. Oi, gente, não estou escutando o áudio de vocês. Eu estou escutando normal também. Aqui tá normal. Talvez a tua internet, Isis. Espera um pouquinho que já vai dar, eu acho. Então, voltando aos rituais novamente aí, o meu amigo Alexandre, a gente trabalhou junto numa escola lá em Veracruz, e aí a gente se tornou amigo e tal. E aí, vários momentos a gente já tinha falado, inclusive o Alexandre é um cara que tem essas ideias também, de tocar diante de um projeto aí de uma escola, de um cursinho popular, alguma coisa assim. A pandemia permitiu isso, né? Porque daí não precisa espaço. Embora a gente saiba que não agracia todo mundo pelo acesso à internet, mas é uma questão bacana. Então, esse é o Alexandre, professor de História, meu amigão. Fica à vontade aí, tá bom? Obrigado por ter aceito o convite para fazer parte dessa aula de hoje. Eu que agradeço. Enfim, olha, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas vou tentar contribuir aí com um pouco que a gente tem. O Rodrigo, ele me fez essa proposta de falar sobre história e alguma coisa, de alguma coisa que eu gosto. E aí eu pensei, inicialmente a gente tinha até conversado com ele, falar sobre, sei lá, as invasões holandesas. Eu pensei, né, isso aí é muito chato, vamos pegar um assunto mais bacana, alguma coisa mais atrativa, e eu pensei junto com a literatura, que é algo que a gente normalmente, pô, todo mundo lê, todo mundo pega essas coisas, e em história é algo importante que faz parte. Quer dizer, é um movimento recente na história o uso de literatura, né? Mas por isso que sou meio iniciante também, então provavelmente vou cometer muitos erros. Estejam bem à vontade aí para me interromper, falar aí, fazer comentários, porque não sou especialista nas obras que eu vou falar, então vamos lá. Eu até tinha ah, comentado trabalhar tanto Vidas Secas quanto Capitães da Areia. Ah, e aí, então, assim, o que a gente coloca? Em história, a literatura ela é muito propícia, porque ela não é aquela a literatura. Todo mundo está me ouvindo bem? Aqui apareceu uma mensagem que está de baixa qualidade. Tudo bem? Tá, Eu tô beleza. ouvindo bem. Tá, tranquilo. Então só, sei lá o que deve ser. Bem, enfim, a história ela usa a literatura de uma maneira assim mais como fonte, mas não a literatura atual. Ela não é, como é que eu posso dizer? A literatura atual não nos serve como fonte histórica, como material histórico, porque a literatura, no queira sim, queira não, ela não trabalha com concepção de verdade, ela não tem método, ele não tem método científico, método tem, mas não tem método científico de pesquisa, etc. Mas toda a literatura, tudo que é escrito, ela pertence a um tempo, a uma história, a um projeto, tu tem uma ideia, tudo está ali dentro. Então, a gente pode pegar podemos pegar a literatura, livros mais antigos, e estudar épocas a partir de um determinado livro ou de um determinado conjunto de livros. Até a literatura na escola ela faz isso, estudar os gêneros literários de cada época, etc. A história ela garimpa isso aí para estudar a história de um determinado povo, etc. E assim vai. Então,
para começar, eu sempre trago assim os conceitos, que nem o que é história, esses negócios assim. A história, por si só, eu digo, eu brinco, é a minha área de estudo, eu não tenho medo de dizer. A história não existe. Enquanto o ser humano existir, ela existe, mas na natureza a história não existe, ela é uma construção. Então, como construção, ela parte sempre de um tempo, certo? Ou seja, a história de hoje não é a história de amanhã, e assim conseguinte. Tanto que a gente vai ver que a forma como se trabalhava algum determinado assunto muda ao longo do tempo. É só ver. Então, só para informar, eu não sei como é que o Rodrigo trabalha normalmente, mas eu não gosto de ficar falando sozinho. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum colocação, estejam bem à vontade aí. Então, a história, ela por si só, ela vai trabalhar, vai precisar de fontes, então, como para se construir, porque, como eu acabei de falar, a história é a construção, etc. E aí ela vai buscar fontes. A nossa ferramenta de trabalho, ela é o passado, por si só. Então, a gente precisa de fontes para que a gente possa trabalhar o passado. E isso é importante ressaltar porque história e passado são duas coisas distintas, bem diferentes. O passado é o passado. A história é a visão de hoje sobre o que a gente encontrou do passado. Enfim, e assim vai. E aí a gente vai também para o conceito de literatura e tudo mais. Como eu falei, eu sou meio novinho assim nessa área, então para literatura, pelo que eu entendo de literatura, são os textos que são feitos. Me fugiu a palavra agora. São textos trabalhados. Não são, é diferente, por exemplo, de um texto acadêmico, que tem um rigor e tudo mais, que não se preocupa com a beleza, digamos assim. Acho que essa é a palavra. A literatura talvez procure uma certa beleza. Posso estar errado, mas enfim. Então, a gente vai ter, se eu não me engano, o mais antigo texto literário que a gente conhece é a Epopeia de Gilgamesh, acho que é, né? Que a gente tem escrito. Também, aí a gente poderia começar a própria aula trabalhando a própria Epopeia de Gilgamesh, que é uma ferramenta incrível para estudar os povos mesopotâmicos, por exemplo. Mas, enfim, fica para outra hora, pode ser depois, sei lá, enfim. Aí o que acontece? Tem que ter um cuidado muito grande com a literatura e história, porque normalmente quem trabalha com a literatura não é um historiador. Então, pegar um livro de literatura para comparar um período histórico, ele é muito complicado mesmo. Então, ele serve de fonte histórica, mas não como parte do conhecimento histórico. Não sei se posso falar assim, mas enfim. O que seria? É que a gente tem hoje, por exemplo, um movimento muito grande com romances históricos. Tem vários autores que trabalham com construções históricas, enfim, etc. Isso não é um movimento exclusivo da literatura. A gente vê no cinema também, tem muito a reconstrução de histórias, etc. Até tenho alguns exemplos. Tem aqueles filmes do Tarantino que ele fez recentemente, aquele Bastardos Inglórios, o que foi lançado ano passado, acho que Era Uma Vez em Hollywood, acho que também, são reconstruções históricas sobre algo que aconteceu, sabe? Só que, claro, ele não tem essa percepção, ele pega alguma coisa e ele escancara assim, a mudança dele, mas tem outros filmes que utilizam da história para fazer essa construção de enredo, etc. E aí tem que ter um cuidado assim muito grande, porque muitas vezes o pessoal chega, mas aquilo lá retratou assim, assim, assado. Então era assim, não era assim, não. É a visão que aquele autor deu sobre aquilo lá. Por isso que tem que ter um certo cuidado quando usa a literatura como
uma fonte de verdade, porque tem muito desses detalhes. Eu lembrei agora um também que o pessoal faz muito isso, é o do Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento. O pessoal diz, é assim que era o Rio Grande do Sul nos tempos, não sei o que mais. Não, isso é a construção que foi feita a partir do Érico Veríssimo dentro da obra dele, sabe? Ele era um gaúcho, tudo mais, ele tem o conhecimento, mas o que é passado, tem método, etc. Se eu estiver falando muito rápido ou muito apressadamente, também podem me parar, porque às vezes quando eu engato só vai, enfim. Agora, eu vou pegar o exemplo agora que eu usei do Érico Veríssimo. Agora, tu pegar os livros do Érico Veríssimo, no tempo em que eles foram lançados, e fazer um trabalho sobre como o Érico Veríssimo trabalhou a cultura gaúcha dentro do tempo dele, são outros 500, sabe? Não pegar o livro e dizer, não, a cultura gaúcha era assim. Não. Tem esses traços do tempo que o Érico Veríssimo colocou ali, que são pertencentes a seu tempo. Então, representam tais e tais coisas que aconteciam na sociedade do Rio Grande do Sul de determinada época, etc. Não sei se me fiz entender, enfim, etc. A partir disso, eu tinha, como falei, escolhi duas obras que eu li e eu gostei muito, assim, uma eu li já há mais tempo e outra menos tempo, que é o Capitães da Areia e o Vidas Secas. Assim, são dois livros que, para mim, ao trabalhar a história, por exemplo, seria muito ótimo, muito bacana mesmo. E até os dois podem ser correlacionados, porque os dois são do mesmo período histórico até. Se eu não me engano, o Vidas Secas é de 1939 e o de Capitães da Areia 37, alguma coisa assim. E aí tu vai ter dois relatos de dois autores sobre um período, regi sobre regiões brasileiras muito próximas. Os dois retratam o Nordeste. Capitães da Areia se passa em Salvador. O Vidas Secas, eu não me lembro especificamente, mas é o relato da retirada da família ali do Fabiano, da Sinha Vitória, eu não me lembro especificamente para onde. Tem? Alguém sabe dizer aí Geralmente ele tem a cidade ali, mas ele é uma zona do Nordeste, né? Que é Ele mais ou não menos, ele especifica, caracteriza né? como uma alegoria. Ele não especifica o lugar, a cidade, assim. Eu às vezes eu me confundo com o Vidas Secas, eu confundo com aquele poema do Morte e Vida Severina. O Morte e Vida Severina. Isso. Às vezes eu confundo os dois, porque para mim, os dois são, apesar de todas suas diferenças, assim, eles são muito próximos, sabe? Enfim. Então, Uh, o Capitães da Areia, então, por exemplo, se a gente for pegar, então, década de 30 do Brasil nordestino, sabe? É muito bacana porque tu vai pegar toda uma construção sobre a infância brasileira. Sobre a infância brasileira, não. A infância baiana, e mais especificamente salvadorenha, né? Que é o que era o quê? Que é a vida de órfãos, de meninos órfãos. Basicamente a história se resume nisso, né? Que precisam sobreviver. E aí, como é que tu é uma criança órfã, tá na rua e aí tu precisa sobreviver? O que que acontece? Enfim. E aí o livro vai abordar, enfim, várias temáticas, e aí a gente vai ter a questão da construção da infância. A gente poderia pegar, por exemplo, a construção da infância do livro e fazer a comparação exatamente com os tempos atuais. Porque se tu pega o livro, tu fica abismado com o que acontecia, como essas crianças tinham que viver e como é que era. Porque a primeira percepção que tu vê é a omissão do Estado. Ao não ter um Estado que tenha uma política pública para
para essas crianças órfãs, então a gente já pode presumir, por exemplo, que não existe uma LDB, um ECA, sabe? Então, não existem políticas públicas sobre a infância. Então, a gente começa a pensar, o que é essa infância para essa galera, sabe? E aí tu vai começar a construir, por exemplo, em vários trechos assim da obra, fica retratado que aquelas crianças na obra não são tratadas como crianças, mas pequenos adultos. Pequenos adultos. Porque tem idade para cometer crime, tem idade para não sei o quê, tem até as cenas as cenas não, as construções literárias ali sobre o sexo e tudo mais, que a gente coloca hoje super precoce, assim, para meninos de 10, 11, 12 anos, sabe? Então, a construção da infância já é uma construção diferente do que a gente tem hoje. E aí a gente pode fazer essa análise através desse campo que tem dentro do livro. Deixa só interrompendo um pouco. Quanto tempo? 1 hora, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mas fica a teu critério. Tá, não, só para eu me ajeitar aqui, que tem várias coisas para falar, para eu não me perder. Não, é que também fica cansativo daí também, né? Enfim. Alexandre, Oi, fale. só te perguntar, então, na verdade, se cair um tema de redação relacionado à infância, cabe perfeitamente o Capitães da Areia, no sentido de que há uma omissão do Estado e a visão do próprio narrador na obra não é tratar eles como criança. Não, aí que tá. Esse é um detalhe muito, muito complexo. Né? Não sei se é uma omissão do autor, mas é o retrato do autor sobre o Estado. O Estado vai ter uma política de omissão no livro, sabe? Claro, e aí a gente pressupõe que aquilo ali é o reflexo da sociedade. Entendeu? Entendi. Quer dizer, Pode ser até eu não sei se eu uma respondi a tua crítica pergunta. mesmo. Uhum, Isso. respondeu. A gente, não seria o caso dele dizer que é a favor ou contra, não, mas ele está apontando que isso acontece. E vindo do Graciliano Ramos, ali, se tu vai ler a obra toda, tu vai ver que isso aí é uma crítica, evidentemente, né? E sim, Amado. Jorge Amado, perdão. O Graciliano Ramos é do Vidas Secas. Isso? Isso aí. Sei lá, eu me confundo Isso. nesses autores. E sim, fica aí alguma coisa sobre infância, é um livro que vocês conseguem usar na redação, com certeza. Que daí é o caso, tu omite ali, tu tem a omissão a omissão do Estado, etc. As políticas eram diferentes, não tinha uma política voltada para a infância, as crianças eram marginalizadas, as crianças abandonadas eram marginalizadas e assim por diante, né? Eu já acabei falando do segundo tópico também, que é as políticas públicas de infância que praticamente não existem, né? A criança já repara que elas não frequentam a escola. Não existe pelo menos as crianças pobres não estão frequentando a escola, porque em vários momentos aparece outros meninos de outros cantos da sociedade e tu vê que o grau de educação, o grau de qual seria o termo? Cultura, talvez, é bem diferente. Não é grau de cultura, enfim, as diferenças são bem evidentes que um tem mais acesso às coisas do que o outro, enfim. Um tem um conhecimento mais específico da rua, outros têm conhecimentos mais gerais, etc. Enfim, se eu me fiz entender. Então a gente não vai ter, ao observar o livro, tu presume que não tem uma política pública na década de 30. E aí
tem um detalhe bem importante que a gente pode colocar aqui no contexto histórico. O que está acontecendo no Brasil na década de 30 ali, de 1930? É o governo ali do Getúlio Vargas, que entrou em 1930, daí vai vir o Constituinte em 34, e depois o Estado Novo em 37, etc. E aí, incrivelmente, é um período que vai passar por grandes transações no regime de política infantil no Brasil. Que até então era totalmente omisso, e vai vir alguma coisa, que é a construção do ginásio, se eu não me engano, os antigos ginásios. Aí eu não me lembro agora. Que era primeira, Isso quarta série, mesmo. alguma coisa assim. Aí, enfim, aí a gente percebe que também o acesso à educação é uma coisa muito distinta. Não tem acesso à educação para a classe pobre, principalmente gratuita. Sabe? A maioria das escolas eram as escolas religiosas, confessionais, que a gente vai chamar, né? As escolas confessionais, que são privadas, praticamente não tem escola pública, né? Enfim, são coisas que a gente consegue perceber ao estudar, colocar o livro dentro do contexto histórico, né? A outra questão, a exposição à criminalidade. É muito evidente a exposição da criminalidade das crianças dentro do livro, certo? Porque, enfim, é aquilo que eu coloquei lá no início. Tu é uma criança, ficou órfã, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que te dê auxílio, tu não tem onde morar, e aí o que vai acontecer? Tu precisa sobreviver. E aí é a exposição da criminalidade. E aí a gente faz a comparação com os tempos atuais e tudo. O que é de diferente de hoje, por exemplo, para aquele tempo? E aí eu volto para aquela questão de antes, a política pública sobre a infância. Pô, a criança perde os pais e é simplesmente abandonada, não só pelos pais, que muitas vezes as crianças órfãs nem eram necessariamente órfãs, eram expulsas de casa, eram filhos indesejados, eram sei lá o quê. E aí não existe uma política pública de proteção a essa criança. Qual é o resultado? Criminalidade, indiscutivelmente. E aí a gente vai ter as taxas de criminalidade da época, sabe? Não sei se eu me fiz entender, ou as relações, enfim. A Sim, outra sim. coisa aqui que é bem... A outra coisa é que como é minha primeira videoaula que eu já fiz esse ano, como não estou trabalhando, então é para mim difícil, não tenho contato com a galera que não tô vendo o pessoal, a reação do pessoal é estranha. Aí a gente tem uma outra questão que para mim é muito importante mesmo, que é a relação das figuras paternas e maternas na história, sabe? Que para mim a figura paterna são duas. Agora eu não me lembro o nome. Um é o mestre de capoeira lá, que... Ai, qual é o nome do cara mesmo? Não lembro o nome. Um é um capoeirista que dá uma... Mão de Deus. Mão de Deus. O Mão de Deus e o padre da paróquia que dá um aporte para essas crianças. Essas são as figuras masculinas, que seriam, para mim, as figuras paternas das crianças. E a figura materna, ela é depois incluída. Tem duas também, mas uma em especial é uma menina que também fica órfã e se inclui nesse grupo de meninos órfãos. Ela faz a representação do papel de mãe ali dentro. E aí tu vê bem a construção da figura paterna e materna dentro da história, que tanto o Mão de Deus quanto o padre, que eu também não lembro o nome, mas enfim, os dois, eles estão lá, mas eles não estão ao mesmo tempo. Que é a figura daquele pai, não pai ausente, mas aquele pai que sai para trabalhar, o pai que provém o sustento da casa e não sei o que mais. Enquanto a figura feminina, que daí é uma menina também, que tu já pode fazer outras relações aqui, mas enfim, tu faz a percepção
ela está sempre junto com eles, daí, inclusive nos atos de criminalidade. Então, tu coloca a mãe que está sempre presente na criação da família. E aí tu consegue construir, consegue perceber no livro a construção da família na época. Enfim. Alexandre, é a Oi. Dora. Cara, que Isso, adoro. interessante. É a Dora. Cara, que interessante essa tua análise. Eu não tinha pensado nunca nisso, cara. É verdade. Porque os pais ali, que é o padre José Pedro, que é a Isso, representação, né? isso. E o capoeirista, na verdade, eles são... Cara, eles são... É o querido de Deus, né? O Querido de personagem, que é Deus, o não mão de Deus. capoeirista. Isso, querido de Deus. E esse querido de Deus e o padre José Pedro. Eles são as figuras que talvez ajudam ali tem uma figura muito parecida com a figura paterna, e a Dora, ela tem mesmo essa figura materna. E olha só que legal a análise que tu fez, cara. Tem uma representação da mulher como dona de casa, né? Exatamente. Metaforicamente, claro, mas que Sim, legal, sim. nunca tinha pensado dessa... Mas é isso que eu falo, assim, aí tu faz essa construção histórica, isso provavelmente não foi feito de propósito. Ele não pensou isso eu vou escrever isso para ser assim. Não, não. Isso foi a concepção dele sobre a época em que ele vive. E aí, por isso que daí, nessa representação, a gente consegue entender. Olha, essa é a concepção de família daquele período. Ao menos para aquele tipo de sociedade, etc. Enfim. E isso também inclui, sei lá, como quem vai fazer as relações aí com a redação é o Rodrigo, né? E aí, que daí também teria a questão da religiosidade, que também é importante, que tá sempre ali presente, que daí é que tu sempre vai ver a figura da igreja, e aí é uma questão bem complexa. Ela atende ao pobre ao mesmo tempo que não. Não sei se... Enfim, mas é isso. Porque o tempo todo o Padre Elias está ali ajudando. É Elias, né? Que tu falou antes, Padre Elias. Tá o É tempo Pedro. todo... Pedro. Ele tá o tempo todo ali ajudando os Capitães da Areia. Enfim, ele faz o trabalho que ele acredita que é o trabalho da igreja. Agora, quando sai da esfera dele, vai para uma esfera maior, em que comporta o resto da sociedade, ele é escanteado. Porque, inclusive, no final do livro, se eu não me engano, ele é transferido por causa do relacionamento dele com os órfãos, com os Capitães da Areia. E aí tu vê que ao mesmo tempo que a igreja está pregando aquele espaço ali, que naquele espaço tu prega a bondade, tu quer a salvação e não sei o que mais, o interesse da instituição e igreja não é esse, não é o de salvar os pequenos, mas sim agradar os grandes que contribuem com valores maiores para a igreja, para sustentar a igreja. Enfim. Essas eram as anotações que eu tinha do Capitães de Areia, que para mim foram as mais marcantes, sabe? E que teriam boas... que tu consegue observar ao ler o livro, tu consegue perceber as características da sociedade daquele tempo. E aí teria o Vidas Secas. O Vidas Secas... Alexandre, Oi. só para dar uma contribuição aí também, olha só que legal. Então, o que ficou? Falta de política pública em relação aos menores ali, que não tem uma política, eles perdem os pais, são abandonados. Essa questão da Dora eu achei super interessante, que ela representa a mulher, então essa questão patriarcalista no Brasil, ela está presente em obras de forma mais direta, né? Mas no Capitães da Areia, então, é metafórico, talvez sem querer, uma visão, é a mesma coisa que a obra do Monteiro Lobato, né? Que todo mundo diz que é racista, que não pode... Cara,
era uma representação da sociedade da época. A preta ficava na cozinha, ela não ia para a sala, né? E essa questão do padre, cara, porque esse padre na história do Capitães da Areia, ele também ele é pobre, né, Alexandre? Então ele só consegue entrar no seminário porque o cara paga para ele lá, o cara que era o chefe dele paga para ele entrar no seminário. E dentro do seminário ele também sofre, né, cara? Porque ele não tem a erudição, né, dos colegas que vieram de escola. Então, até mesmo o padre estudando, então ele está mostrando várias formas de preconceito e de... Qual é a palavra que nós poderíamos usar, assim, Alexandre? Não é preconceito, é Discriminação. tipo uma discriminação em função da cultura e do acesso à educação. Sim, sim. Então, muito interessante, cara, esses três temas aí. Sim, é que assim, é justamente o que eu falei. Ao usar a literatura, muitas vezes tu vai pegar o negócio e ele não é perceptível à primeira impressão. É a análise que tu vai fazer em cima da história, sabe? É por isso que eu falei, tu até pode pegar um livro de hoje falando, sei lá, sobre Roma, por exemplo. Mas a visão que tu vai ter sobre Roma é a visão de hoje, com os valores de hoje, com a cultura de hoje. Então a gente não vai saber, não vai ter um grau de proximidade com aquilo lá. Agora, se tu pegar uma obra, sei lá, dos filósofos romanos ou dos escritores romanos, tu vai pegar lá, como é que é a Ilíada de Troia, a Eneida. Tu vai pegar a Eneida, aí tu vai conseguir talvez uma proximidade maior com os valores daquele período. E olha lá, porque, se eu não me engano, a Eneida, que a gente tem aqui no Brasil, ela é uma tradução do árabe que da original. Ou seja, tu já tem duas traduções para outros valores de outras épocas, então, sabe, tu ainda assim vai estar muito distante. Então, por isso que assim, tem que ter muito cuidado com o uso da literatura atual para falar sobre valores antigos, assim. Mas, assim, A enfim, Vitória, continua. Oi? acho que a Vitória quer falar. Não sei se a Vitória levantou a mão. Acho que tu quer falar, Vitória? À Quero vontade. sim. Eu já posso falar? Pode, fica à Claro, vontade. pode. Claro. Não, não, que nem o Sr. Rodrigo falou o negócio do Machado de Assis, que ele falou que o pessoa que na obra dele, que pelo que eu entendi, que, que a negra não, só ficava na cozinha, não ia na sala, que nem pelo que eu entendi que o Sr. Rodrigo falou. Isso? Não, que eu queria contar sobre isso também, que tem um livro assim que eu li que fala um pouco sobre discriminação, mas é essa discriminação que houve durante a Inquisição Católica e durante o Holocausto. E que pelo que eu li, assim, que na Inquisição Católica a igreja, por falar em igreja católica, que eu entendi que é o assunto, que eu li, assim, foi que a igreja católica, ela perseguir, matava queimando vivo, quem não quisesse ser católico, durante a Inquisição Católica, que matavam judeus, ateus, etc. E durante o Holocausto também houve isso, que eu li no outro livro, que foi a menina que roubava livros. E como a maioria sabe, que nem, por exemplo, quem me conhece sabe que eu me importo com os judeus, com Israel e tal, que eu não sei se alguém é contra, pra e tal, mas, tipo, porque eu me importo com assuntos relacionados a Israel, os judeus, porque os judeus também sofreram, assim, preconceito. Uhum. E eu gostaria, assim, de saber... Não, eu gostaria de saber, assim, se algum de vocês ali tem algo contra eu me interessar, assim, por assuntos como
o que os judeus passaram sobre Israel e tal, até porque um dia eu quero me converter ao judaísmo, certo? E e daí, quem me conhece sabe que eu quero me converter e tal. Alguém tem algo contra? Não, isso creio eu que isso é a questão da liberdade religiosa. Então, ah, as perseguições religiosas que tu se refere, tu citou a Inquisição, por exemplo. A Inquisição, sim, ela vai perseguir muito os muçulmanos, os judeus, os heréticos, os pagãos, mas a função da Inquisição, ela foi muito mais de controle dos próprios católicos. Muitas vezes a galera que era executada não era nem de outras religiões, eram próprios católicos que eles usavam, usavam como exemplo, entende? A questão dos judeus também é a mesma coisa, só que não, ali não é uma questão puramente religiosa, a questão dos judeus na Alemanha. Ela vai ter a questão religiosa, mas tem uma questão política por trás muito forte também. Enquanto que a Inquisição ela era um mecanismo religioso mesmo de controle social, sabe? Enfim, não sei se tu... Quer dizer, é a minha visão sobre isso, sabe? E também, Alexandre, concordo plenamente contigo. E legal, Vitória, tu gostar dessas questões assim, mas em relação ao nazismo, por exemplo, teve, eu acho que foi um pane da humanidade que aconteceu, e na verdade as pessoas não se importaram muito, acreditavam que aquilo não estava acontecendo, mas assim como os judeus foram mortos também, foram muitas pessoas que eram negras foram mortas no nazismo, que não se fala muito, porque a questão dos judeus obviamente foi pior, né? Porque começa com uma charge, com um desenho, pessoas homossexuais, muitos homossexuais foram mortos no nazismo. Então eu acho que teve uma pane da humanidade geral, assim, né? Porque deixou aquilo acontecer e aquilo foi acontecendo, e as pessoas foram... E essa questão da religião, acho que não tem nada a ver, né? É um país laico. Cada um escolhe a religião que faz bem, assim, que quer, né? É diversidade religiosa. Com Não, eu certeza. só perguntei isso, sabe por quê? Fale. Posso falar? Sabe por que eu perguntei isso? Pode. Não, é que, Sr. Rodrigo, se lembra um dia quando eu te falei que um dia num grupo de ateus de WhatsApp, que eu até saí agora, que os ateus começaram a falar dos judeus, aí minha mãe ouviu e sabe o que ela falou? Ela falou assim, o que tu quer com a porcaria de judeu? Daí foi assim que ela falou. E um dia eu assisti um vídeo do Rabino e ele falou que há duas maneiras só de ser judeu. A primeira é filho de mãe judia também será judeu, ou a segunda forma, que é se convertendo seriamente ao judaísmo, indo a Israel, que é isso que eu vou fazer um dia. Eu vou ir para Israel para me converter ao judaísmo. Mas primeiro eu vou procurar uma sinagoga aqui no Rio Grande do Sul. Daí um dia eu vou viajar para Israel. E que eu perguntei isso também, porque sabe, né, que os meus pais, eles são católicos. E, tipo, eu fiz comunhão, crisma e tal, etc. Mas eu nunca me identifiquei com a religião. E daí, se eles souberem que por enquanto, se eles souberem que eu não quero mais ser católica, que eu quero ser judia, eles não vão gostar disso e vai acabar o amor. Falando assim, vai acabar o amor, como é que diz? Que por enquanto eu não posso falar isso para eles porque eles vão gostar, sabe? E também porque eu falei isso no grupo de ateus, aí um ateu deu um conselho, por enquanto sou menor de idade, é para mim continuar indo para missa, querendo ou não para me agradar, mas para agradar os meus pais. E que também é que na missa eu vou um domingo sim, domingo não. É que não é que os meus pais vivem enfiados na igreja, eles só querem que eu acredite em alguma coisa, em algo da igreja, que meus filhos sejam católicos também, sabe? E que se eu for namorar um dia um cara que meu pai falou que
tomara que ele querem que eu namore com um católico, ou se ele não for católico, pra mim eu puxar ele pra minha religião, que é isso que eu não quero. Que eu não quero me casar na igreja, eu quero me casar lá na sinagoga. Meu, e assim, é o que eu quero muito, ir para Israel e me converter ao judaísmo. E por enquanto, assim, pelo que eu andei pesquisando sobre o judaísmo, é uma religião que não come a carne, não come porco, que é uma coisa que eu tô tentando evitar comer. E vocês eu quero saber uma opinião sincera de vocês. Vocês, te, vocês teriam. Vocês concordam com o que vocês fariam, assim? Aí, como é que eu vou dizer? Que conselho vocês me dariam se eu pedisse, que eu falasse que os meus pais, eles são. Eu falei agora que os meus pais são católicos e eu quero me converter ao judaísmo, eles não vão gostar. Vocês concordam com aquele ateu que falou que, por enquanto, eu continue indo na missa e tal, por enquanto, quando sou menor de idade e tal? Ou é que eu pretendo me converter só quando eu tiver 18 anos? Por enquanto, não. Vocês acham que é melhor por enquanto eu continuar indo na missa e tal e não falar nada disso? Olha, eu acho que tu tem que fazer o que tu considera certo, sabe? Claro, é que as questões religiosas, elas são bem sensíveis mesmo, assim. Então, é isso que tu falou ali. Normalmente são coisas de tradição familiar, mas elas mudam. E tu tem que seguir. O que eu sempre falo, cada um tem que seguir aquilo que te faz feliz. É o que eu falo sempre. Concordo com o Alexandre. Gênero, número e grau. Beleza. Mais alguma coisa? Sim, eu gostaria sim de falar. E que nem eu falei que eu quero me converter ao judaísmo em um dia para Israel. Que nem eu sempre achei assim legal o judaísmo e tal, mas só quando eu cresci, quando eu tive entre 14 e 15, que eu comecei a me identificar mais, a estudar e tal, e com a religião. E que eu fui assistindo no YouTube do Rabino e tal, sabia que ele me contou. Ele contou assim no vídeo coisas horríveis que a Igreja Católica é. Que isso de que falam, sabe que falam? Que as igrejas falam que os judeus foram que mataram Cristo. O Rabino falou que é mentira que os judeus mataram a sangue frio Jesus. E eu acreditei no Rabino. Eu acreditei que Rabino é um líder religioso e espiritual dos judeus. E eu acreditei em tudo que o Rabino falou. E sobre a questão do porco e tal, que em Israel, como a maioria da população é judia, eu ando evitando comer porco, até por uma questão de gosto, que eu nunca gostei muito e tal. Mas eu queria, assim, sabe, que nem as pessoas não gostam, a maioria das pessoas, quando eu falo que vou de Israel, as pessoas ficam, tipo, sei lá, nervosas, espantadas. Não sei por quê, porque, tipo, um dia eu quero conhecer Israel, eu quero conhecer Tel Aviv, eu quero ir até o Muro das Lamentações. E eu queria saber se vocês têm algo contra tudo isso que eu falei e tal. Não, contra eu não tenho nada. Como falei, cada um tem que seguir o que faz feliz para si mesmo. Contra não, eu não tenho nada. Até só isso Meu, que nem tu falou a questão da do que o rabino falou, do que os padres falam, etc. Isso é por isso que eu falei assim, a questão religiosa ela é bem sensível e cada um vai falar aquilo que lhe compete mais, sabe? Não querendo criticar um ou outro, mas ah, tu repara no que as pessoas falam, por isso que nem essa questão de construção histórica. Cada um vai construir a sua narrativa, a sua concepção a partir daquilo que conhece, a partir daquilo que acredita.
Por isso que eu falei, isso são coisas sensíveis, assim, tem que ter cuidado, mas contra, por exemplo, eu não tenho nada contra. Tanto que, passando para nossa próxima obra, né, Alexandre, no Vidas Secas, tem uma parte que a mulher, ela fica a mãe dos meninos, inclusive ela Sim, era mais inteligente que o Fabiano, de certa forma, né? Porque o Fabiano era um sim, animal, né? O sim, autor sim, animalista dele. E o filho mais novo, ele pergunta para ela, né, o que que era demônio. sim, E ela, sem saber uma resposta, ela prende a mão, dá-lhe um tapão na boca dele e diz assim, nunca mais fala isso, que isso é feio. E ele, sim. sem entender, vai para fora e faz a mesma coisa na cadela, né? É tão sensível essa questão que o Graciliano bota de forma muito tranquila. Mas vamos lá então, Sim. o que mais, Alexandre, da próxima obra aí? Vamos para os Vidas Secas. Ah, o Vidas Secas aqui. Eu até tinha esquecido essa questão da religiosidade, que ele pergunta para ela o que é o inferno, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano. Ah, Isso mesmo, que é o inferno. isso eu ia tratar quando eu ia falar sobre a educação no livro, a concepção de educação que o livro carrega. Que, então já era o meu último tópico, mas então vou trazer para primeiro. Que o Vidas Secas ele tem essa concepção do retirante, né? Que busca uma melhor condição de vida. Enfim, uh, no âmbito assim a Vitória, né? Assim a Vitória, ela coloca que quer que os filhos tenham uma vida melhor. Para isso vai tentar propiciar a educação para essas crianças. É isso, né? Né? É Isso que faz, mesmo. isso, é que faz um tempo que eu li o Vidas Secas, então algumas coisas podem me escapar. Mas enfim, ela busca essa percepção de uma educação, só que aí quando o filho lhe apresenta uma questão na qual ela não sabe responder, em vez de incentivar a criança a buscar uma resposta ou dizer, eu não sei, ela silencia o, o, o ímpeto da criança, ela silencia a, a qual é a palavra? A curiosidade da criança. Que daí tu pega na percepção de educação aqui, que também bateria na questão religiosa. Que, e aí tu percebe que a educação, para eles, naquele período histórico ali da década de 30, porque se eu não me engano é 39 o Vidas Secas, tu vai ter uma concepção na qual a educação ela é passiva. Ela não é protagonista, ela é passiva. Ou seja, tu não pode ter dúvidas, tu vai aprender aquilo que lhe ensinam, basicamente. Dentro do âmbito da educação, no caso. E aí bateria justamente nessa questão ali. Aí quando vai bater numa questão mais sensível ainda, que é uma curiosidade sobre a espiritualidade daquelas pessoas, aí o negócio vai mais profundo ali. E aí a resposta é, isso é feio. Mas não há um diálogo do porquê aquilo ali seria o feio. E aí tu vê por trás disso tudo que a educação, então, ela é uma fonte passiva e normalmente vinda de uma origem religiosa. Enfim. A Érica colocou ali que Vidas Secas é uma das melhores obras brasileiras, na minha opinião. A parte mais triste é quando Baleia morre. Cara, Bah, eu concordo. o capítulo Concordo. Aquela parte ali, ela ela é desesperadora. sim, bah, é demais, assim, o capítulo dela em particular é muito triste. Isso aí é uma colocação minha bem, que nem acho que tu falou antes, inclusive, é a característica mais humana ali de dentro.
que a É porque, questão na da... verdade, eu acho, desculpa, eu acho, Érica, que o Graciliano Ramos, o narrador da obra, ele está tentando representar, como o Alexandre falou, em 39, a questão da seca, né, de 1915, tem o romance da Raquel de Queiroz também, todos esses romances vão falar mais ou menos. E ele está falando de uma ignorância assim tão sofrida do Fabiano, daquela família toda, mas o Fabiano é o personagem principal dessa falta de acesso também, que aí tem a ver, eu acho, com o Capitães da Areia, que a baleia, em muitos momentos, ela é mais educada que o próprio Fabiano, tu tá entendendo? Que ela pega a Priá e ela dá para eles comer, porque elas sabem que eles têm mais fome e que para ela ir para um lugar onde tem a água, eles precisam chegar primeiro, sabe? Então tem vezes, a baleia, por isso que é triste a morte dela, sabe? Porque ele meio... na literatura, como é que é o nome disso? Eu me esqueci agora, mas eu acho que é zoomorfismo, né? Ele transforma o Fabiano o mais próximo ao animal possível, assim. Ele é um animal, né? Porque ele come com as mãos, né? O Fabiano não sabe contar quanto é 2 mais 2. Então, quer dizer, eu acho que a baleia, nesse sentido, eu concordo. A baleia, quando eu li a primeira vez, eu cheguei a chorar, cara. Sim, e é muito triste até pela própria condição em que, tipo, ela não entende o que está acontecendo ali. Por que aquilo lá está acontecendo? Isso é muito interessante também. Que daí é a construção quer dizer, construção não, é a humanização do animal, que é muito interessante ali nessa característica. E aí, eu voltaria para o início agora, que é a questão da perspectiva da vida melhor, que é a construção que se faz do início do período industrial brasileiro. Porque a partir da década de 30 é quando o Brasil começa a dar seus passos mais largos a uma industrialização mais acelerada, etc. Que é um movimento que já vem ali desde o início da década de 1900, por aí, pouco antes até. E aí tu tem um movimento de pessoas saindo do interior e indo para as cidades. No caso, no Nordeste, é saindo do sertão indo para cidades costeiras, e aí um pouco mais até São Paulo também, que era então o centro industrial da época, que é até hoje, enfim. E aí essa perspectiva de vida melhor o campo não dá. O campo não dá, então a gente vai para a cidade. E aí bate aquilo que a gente acabou de falar da questão da ignorância, que como a população é sem acesso à educação, etc., eles creem piamente que ir para a cidade vai trazer uma vida melhor, sabe? E essa construção tem ali, que eu me lembro da parte que eles estão na casa de um boiadeiro, e o sonho da Sinhá Vitória é ter um colchão de plumas, sabe? E ali é a representação da perspectiva de vida melhor, sabe? Uh, tu vai fazendo essa trajetória de que, tipo, se tu for saindo dali e ir para outro lugar, a vida vai melhorar. Enfim, e aí se traz a relação entre urbano e rural da nossa sociedade, que as características, se for pegar, por exemplo, dentro das características nordestinas, o sertão nordestino ele tem pequenas propriedades, mas ela é super controlada pelas grandes propriedades, pelo que a gente vai chamar de coronéis, os coronéis do sertão, etc. E aí vai ter, até esqueci antes de fazer a relação, que vai ter a relação também com o cangaço, etc. Enfim. E esse movimento de urbanização e perspectiva de vida melhor é perceptível até hoje. Tu faz uma relação desse campo relatado ali e tu vai chegar no campo de hoje, sabe? É muito semelhante, não igual, claro, mas é muito semelhante. Que hoje, para mim, é um processo mais avançado, que é levar a urbanização para
para a zona rural, que a galera que ficou lá quer ser urbanizada também. Naquele tempo, a que a gente está falando aqui, o interior ainda é interior e cidade ainda é cidade. Então, não há uma mescla, assim. Só para contextualizar para mim o que é isso, vida urbana, a vida urbana seria, tu trabalha, tu tem o teu trabalho ali, etc., tu faz uma função, e essa função ela te rende, te dá o sustento para tu comprar todo o resto, comida, roupas, moradia, etc. A gente tem a ideia de que no campo eles vão produzir de tudo que eles precisam, correto? Creio eu que é o que se pensa. Mas quando um agricultor toma a decisão de tipo, que nem aqui na nossa região, vou plantar fumo, vou plantar só fumo, e aí, a partir daquele fumo, tu passa a comprar tua comida, tu passa a comprar as tuas roupas, etc. Aí tu vai, para mim, esse movimento aí é a urbanização do interior. O interior ele tá pegando características da zona urbana e levando para a zona rural e permanecendo lá. Enfim, isso não é mais não é o que a gente tem no Vidas Secas, por exemplo. No Vidas Secas, o Fabiano que é colocado como o homem sertanejo, o próprio homem sertanejo, que apesar de toda a ignorância dele, dentro da realidade dele, ele vai saber trabalhar. Ele vai saber puxar o cavalo, ele vai saber puxar um arado, ele vai saber trabalhar a terra. E é o campo dele. Agora, confrontado com a cidade, já não é isso. Enfim. Acho que eu me fiz entender agora, né? Beleza. E aí, tem uma outra perspectiva no Vidas Secas que é muito importante, que como a condição de vida desses retirantes é muito miserável, sabe? É muito pobre. Aí a gente vai ter uma relação muito interessante sobre a perspectiva de vida. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Tá, beleza. Que é a perspectiva de vida. Que para mim são os 3 momentos que aparecem no livro. Um é a morte da papagaia. Para mim, eu me lembro que quando eu li, foi uma época que eu estava até falando bastante com o Rodrigo vinha assim abismado. A questão da morte da papagaia, assim, e para mim meio que passou batido. Eu tive que ler de novo para perceber, assim. Aí a morte do papagaio, a morte da baleia, e um outro momento que não é o momento de morte, mas um momento de confronto da vida, que é quando o Fabiano encontra aquele policial que ele decide não matar. São esses os 3 momentos de vida que para mim são muito importantes, que é a construção de ser humano que tem na obra. Da humanização tanto do papagaio quanto da baleia, e a construção ai, me fugiu a palavra agora. Que a relação do Fabiano é um pouquinho diferente ali. Ai, me fugiu a palavra. Eles humanizaram essas outras duas, e não é desumanizado, não é tão assim, mas é a condição do Fabiano não tirar a vida do outro. Que no livro o Graciliano Ramos coloca que eu não tive coragem de matar o policial quando eu tive a chance, então eu não sou o cabra macho. Mas a relação para mim que tem ali é que o valor da vida fala. Enfim, quer dizer, eu não sei, aqui eu não consegui me explicar direito, mas enfim. Mas né, Alexandre, eu acho que além disso também tem uma questão bem interessante ali, cara, porque tem essa questão, eu acho que tu disse sim,
o cabra macho, né? Para ser macho, cabra macho da peste, ele tem que matar, né? Só que o Fabiano, ele não é assim. E aí ele tem um confronto com ele mesmo. E aí, cara, para, na verdade, eu acho que amenizar esse confronto, ele começa a dizer que o guarda amarelo é a representação do Estado, né? Ele diz assim, cara, mas se eu matar esse Isso. cara, eu vou me incomodar com toda uma organização. Olha só, o Fabiano burro do jeito que é. E daí tem outra coisa que tu falou também, eu acho, que para ti que vem ao encontro do que tu estava falando, é outra questão de repressão, né? Porque ele não vê o Estado como um amigo. O Estado Não. nunca ajudou ele em nada. A única vez que o Estado aparece na vida dele, o Estado prende ele porque ele não sabia se defender, né? O guarda falou, pelos termos da lei, você está preso. E ele disse, o que é isso, gente? Que lei é essa? Então, tem uma animalização nesse sentido do narrador, dizendo assim, ó, cara, essa gente é tão pisada que ele nunca ouviu isso, cara, ele não tem nada. Ele, sabe? Então, ele não mata por dois motivos, né? E dá pra ver o coração bom dele também na questão quando ele vai matar a baleia, né? Que ele erra o tiro, né? Ele faz ela sofrer mais ainda. Agora que tu falou, eu até tinha esquecido. Isso aí é a mesma coisa, a mesma relação, se não é a mesma, é muito próxima, com a mesma questão no Capitães da Areia. Essa questão do Estado que ele é ausente. Lá no caso a gente usou só para a infância, mas a questão aqui é o Estado ele não existe. Ele basicamente para essas populações mais miseráveis elas não existem e só existem quando é para oprimir. Aí ele tá lá. Enfim, aí a outra questão que a gente consegue relatar do Vidas Secas é a questão do coronelismo, que é, que é a questão dos donos da terra dispor, dispor por tempos ou os tipos de contrato para os retirantes ficarem, que daí é a exploração do trabalho, etc., tu encontra ali. Tu não vê a questão política por trás, assim, dos coronéis que mandam na política, não é essa construção que a gente tem. O que a gente tem é o coronel tá lá. Mesmo não presente, o espaço dele tá ali. Que é naquele caso que eu citei, se eu não me engano, do que eles querem, que assim a Vitória fala que quer um colchão de plumas. Se eu não me engano, ali eles estão na casa de um fazendeiro da região. Enfim, seriam essas as considerações que eu teria para a construção de literatura dentro da história. Enfim, poderia citar aqui outras. Eu nunca consigo falar, na real, nunca consigo falar de Vida Seca sem lembrar como eu falei antes, do Morte e Vida Severina. Porque essa representação do coronel que não tem no Vidas Secas, tem no Morte e Vida Severina. Que eu nunca esqueço o diálogo do, do retirante com aquele outro cara que está carregando um morto, que ele até ajuda um período que daí ele fala bem simples assim, mas ele morreu de morte morrida ou morte matada? Daí o cara falou, não, esse aqui morreu de morte matada. Que assim, pra mim é um jogo de É isso. palavras muito bonito, muito bonito. Porque tu morte morrida, morte matada, qual é que é? Mas aí ali daí ele falou, não, esse aqui é de morte matada. Aí, claro, é a representação, era um pequeno proprietário de terra ali que acabou talvez entrando em conflito com um coronel e acabou se ferrando na história. Mas enfim. Acho É isso que aí. é Concordo isso. plenamente contigo. Alguém tem Aí, alguma coisa para falar? E, gente, falem alguma coisa, eu gosto de ouvir vocês. Eu coloquem no bate-papo se estão com vergonha. não se preocupem com vergonha que eu tô morrendo aqui também, né?
Cara, então o que que fica? Primeiro lugar, ó, alguém colocou um bate-papo, vamos ver. A Érica. A primeira vez que eu li Morte e Vida Severina, eu não entendi nada. Na segunda que eu consegui compreender melhor. Érica, porque na verdade a gente vai ter ali uma epopeia quase nordestina, né? E ela é feita inverso, né? E É um uma linguajar, epopeia, então ela não é fácil. e é um linguajar bem pesado. O, o, Verdade. o Vidas Secas também é. Ele é uma leitura bem pesada. Eu sei que eu demorei um tempão para ler ele, mas é uma leitura muito boa. O, 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 o Morte e Vida Severina tem um filmezinho que eles fizeram recentemente. Recente, nem tão recente, ali de 2010 ou 2009, não me lembro. Que é uma animação com todo o poema. Mas mais do que esse filme, tem uma outra interpretação que é do Chico Buarque. Ele fez o Morte e Vida Severina todo musicado. É muito massa, é muito bom, assim. E tu ouve, tu tem Não a história. sabia, cara. Sim, esses tempos eu sou pirateador de música, perdão aí, mas eu pirateio música. Mas eu baixei o álbum do Chico Buarque e tinha um álbum, acho que é o segundo álbum dele, o título é Morte e Vida Severina. Eu pensei, pô, que legal, Morte e Vida Severina, deve ser da obra. Aí eu ouvi o álbum, claro, não é o poema inteiro, mas ele faz uma construção musicada sobre os trechos da obra. É muito massa. Vale muito a pena, se não quiser ler. Massa, cara. Ali Ó, é. alguém botou. Agora deu vontade de ler Vidas Secas. É difícil Vale a quando a pena. gente vai ler um livro sobre o Nordeste, pois tem uma grande diferença do vocabulário daqui do Rio Grande do Sul e de lá. Quando lemos livros gaúchos, fica mais fácil para entender. Eu acho que eles passam pelo mesmo problema, né? Quem é que colocou isso foi a Érica, tá? E que deu vontade de ler o Vidas Secas foi a Isis. Érica, imagina eles lendo, por exemplo, eles lendo o Simões Lopes Neto. É a mesma coisa, né? Não dá. Se a gente tem que ler com o dicionário do lado. Mas então o que que fica, cara, para nós? Primeira coisa, repressão do Estado. Total, né? Ausência. Porque toda vez que o Estado surge, eu acho, nas duas obras, é para reprimir e para punir, né? Ou É, no Capitã de Areia, para prender os caras. Desculpa, pode falar, Alexandre. não, é isso aí. Eu ia dizer que é em forma de polícia. O Estado aparece como polícia. É isso que tu ia falar. Como polícia. Então, quer dizer. É. E a questão da adolescência, né, que é totalmente. Essa questão do Alexandre, eu acho que é legal vocês anotar, tá? Para um futuro tema de redação. Que a Dora, a personagem do Capitães da Areia, ela é a representação da visão masculina sobre a mulher. Da mulher. Porque ela é a que fica em casa, ela cuida, é a visão sobre. Uma visão masculina da época sobre a mulher. Porque ela cuida, ela tá sempre junto, ela é a dona de casa, ela dá amor. Tanto que alguns meninos, eles defendem ela, né, em várias passagens do livro ali. Sim. E o Vidas Secas, cara, tem vários pontos. Desculpa, só um pouquinho. Eu vou ver se eu acho o Vidas Secas aqui. Ah, beleza. Eu não peguei ele aqui porque eu não achei, mas eu tenho ele. Só vou terminar ali. O Rodrigo não tá ouvindo agora. Aí eu posso falar. Mas tem o Guapiar com Eu tenho uma frango. versão do Graciliano Ramos. Rodrigo, Olha só, eu tenho uma versão, já que aí... Desculpa, perdão. Não, só vou te interromper bem ligeirinho. Lembra aquela vez que tu veio com o Sérgio Faraco, do Faraco com o Guapiar com os frangos lá? Pra Uhum. mim, o vocabulário do Rio Grande do Sul também é muito difícil. Eu demorei É muito pra. verdade, é muito difícil. Cara, acho que eu tenho aqui, ó, o Soldado Amarelo, tá? Essa parte que o Alexandre falou. Fabiano meteu-se na vereda
ia desembocar na lagoa seca torrada, coberta de catingueiras e capão de mato. Ia pesado, o iaiá cheio, a tiracolo, muitos látegos e chocalhos pendurados num braço. O facão batia nos tocos. Espiava o chão como de costume, decifrando rastos. Conheceu os da égua, russa, e da cria, marcas de casco grande e pequenos. Fabiano ia desprencado, observando esses sinais e outros que se cruzavam de viventes menores. Seguiu a direção que a égua havia tomado. Andara cerca de 100 braças quando o cabresto do cabelo, que trazia no ombro, se enganchou num pé de quipá. Desembaçou o cabresto, puxou o facão, pôs-se a cortar as quipás e as palmatórias que interrompiam a passagem. E aí ele vai indo, tá? E aí ele encontra o soldado amarelo. Soldado magrinho, enfesadinho, tremia. E Fabiano tinha vontade de levantar o facão de novo. Tinha vontade, mas os músculos afrouxavam. Realmente não queria matar um cristão. Procedera como quando, a montar brabo, evitava galhos e espinhos, ignorava os movimentos que fazia na cela. Alguma coisa o empurrava para a direita ou para a esquerda. Era essa coisa que ia partindo a cabeça do amarelo. Se ela tivesse demorado 1 minuto, Fabiano seria um cabra valente. Não demora, a certeza do perigo surgira. E ele estava indeciso, de olho arregalado, respirando com dificuldade, um espanto verdadeiro no rosto, barbudo, coberto de suor. O cabo do facão mal seguro entre os dois dedos úmidos. Tinha medo e repetia que estava em perigo. Mas isso lhe pareceu tão absurdo que pôs-se a rir. Medo daquilo? Nunca vira uma pessoa tremer assim. Cachorro! Ele não era dunga na cidade. Não pisava os pés dos matutos na feira. Não botava a gente na cadeia sem vergonha. Mofino. Irritou-se. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caitutu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? Fechou a cara. A ideia do perigo ia sumindo. Que perigo? Contra aquilo não precisava facão. Bastavam as unhas. Agitando os chocalhos e os lategos, chegou a mão esquerda grossa e cabeluda, a cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou os olhos nele, os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha, podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas, estava certo. O rosto de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que um focinho. Estava certo. Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém. Por quê? Sufocava-se as regras da testa. As rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais, numa interrogação dolorosa. E assim vai indo. Ou seja, o Fabiano ele tem a chance, porque o policial fica com medo, tá entendendo? E aí ali o narrador do Graciliano deixa bem claro, né? Tu não faz mal para as pessoas de bem, tu não prende, tu não é valentão, porque o Estado só é valente, né, quando ele tá com todas as suas forças, no sentido de... cara, é fenomenal essa passagem ali. Ele sabia que podia matar, mas ele não queria matar um cristão, né? Sim, é por isso que eu coloquei antes a questão da vida. Que mesmo ele tendo a vontade, ele não fez. Que prevaleceu a vida, no caso. Que é daí a humanização do outro, no caso. Agora veio, eu acho, que é a questão do outro. Tu valoriza o outro. Que dá para usar num tema, né, Alexandre? Tipo a empatia, né? Claro. Com certeza. Ele vê no outro um igual, né? E o cara surrou ele, o cara é um representante da repressão máxima, que é o Estado, e mesmo assim ele não... Sim. E olha a capa dessa edição que eu tenho aqui. Quem é? Baleia. A baleia. Então tá, gente, mais algum questionamento? Não acho. Então, cara, eu queria agradecer demais a presença de vocês de novo, que estão fazendo esse projeto acontecer. E dizer para vocês que foi muito bacana a tarde. Até um trecho do Graciliano Ramos, do Vidas Secas, a gente leu, tá? Muito obrigado, Alexandre, por ter disponibilizado o teu tempo para nós. Só a Isadora botou palmas para nós.
Foi um bate-papo muito bacana. E foi legal hoje mesmo, porque foi um bate-papo, né? Geralmente, quando tu reproduz a tela, a aula fica meio que como se fosse uma autoridade falando e quem é menor escutando. Ficou legal, né? Ficou um bate-papo dinâmico, né? Sim, eu não, enfim, como eu sempre falo nas minhas aulas, se eu fizer o negócio sozinho não tem graça. O pessoal tem que participar, porque, mas Certo, então, meu queridão. tamo junto. Então tá, gente. Bom final de semana para vocês. Se cuidem, tá? Fiquem em casa e estudem, tá? Porque eu Isso acho aí. que o Enem vai ser bem difícil esse ano, porque vocês vão passar o período de férias, né? Ali, aquele período é... Ah, obrigado, Elizabeth. A Elizabeth colocou uma resposta, a Vitória também colocou palmas, e a Isis também, e a Elizabeth de novo. Obrigado, gente. Obrigado por tudo, tá? E estudem bastante, porque vocês vão pegar aquela... Ó, Isis, fico feliz em participar. Obrigado, eu também. Vocês vão pegar bem aquela época ali de dezembro, né? Que é ruim de estudar e tal, mas vamos fazendo isso, cara. Não se desesperem muito, tá? Porque senão vocês ficam meio louco aí, não... Vão fazendo no tempo de vocês, assim. Às vezes os alunos se cobram demais, eu acho, e aí acaba Sim, atrapalhando, né? Porque tu fica muito ansioso. E a ansiedade, pra mim, me atrapalha muito. com certeza. Sempre que precisar, é só chamar aí, a gente se dispõe. Eu também, tá? Então tá, Então gente. tá. Tchau pra vocês, bom final de semana, Tchau. descansem. Valeu, Alexandre, Valeu. obrigadão, te devo essa. Não, não deve nada.